boa noite. Hoje temos mais um programa Vem Amigos. Hoje nós vamos homenagear Tinga, ex-jogador de futebol, que teve uma carreira brilhante por todo o Brasil e no exterior. Também vamos mostrar todos os lances, jogos, aonde ele foi campeão, as homenagens que foram feitas a ele nesse programa Vem Amigos. O programa Vem Amigos passa na BATV, canal 20 e 520 em HD, e também pelo site da BATV, e também ele reprisa durante a semana nas redes sociais do programa Vem Amigos. Boa noite, Tinga. Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos contar a tua história. É uma história muito interessante, né? A gente começa a olhar as camisas aí, né? Algumas, né? E já começa a lembrar um pouco aí. Já faz um tempinho, né? 8 anos que já me aposentei do futebol e tenho participado poucos de situações onde está o futebol, mas é a minha vida, né? Tudo que vivi, vivo até hoje. Nós temos o Ademir Maria hoje também. Aqui. Ademir, a gente... Boa noite, Larry. Boa noite, Tinga. É um prazer muito grande estar aqui conosco. Uma felicidade imensa, tu contando tua história, tudo aquilo que tu fez pelo futebol e continua fazendo. A tua história começou como, Tinga, assim, né? Foi aonde? Eu futebol. Acredito que comecei no futebol como todo menino sonhador, né? Acredito que o Ademir da mesma forma. A gente começa querendo só jogar bola, né? Como diversão, e depois encara como a única chance de profissão, né? Acho que não é à toa que a maioria dos atletas no Brasil vem da periferia, vem dos interiores, da parte mais pobre até de todos os interiores, porque talvez é uma das únicas vezes que a gente consegue se enxergar numa chance de talvez mudar de vida, e eu não fui diferente. Por ser colorado, sempre tentei jogar no Inter, né? Fiz alguns testes, e todos os testes que fiz no Inter não foram poucos, fui reprovado, e por um tempo desacreditei que poderia encarar a vida através do futebol, e de repente minha carreira começa no Grêmio, né? Aos partir dos 15 anos fiz teste no Grêmio, e 3 anos depois já estava começando a dar os primeiros passos aí, na época, né, do Banguzinho, né, que jogava os jogos no interior quando não ia o time principal, eu levava a gurizada, eu já comecei ali a ser chamado para suprir banco, enfim, entrar nos campeonatos gaúchos profissional, e ali foi essa carreira aí que vocês vão mostrar aí. E o primeiro título, vamos ver o primeiro título pelo Grêmio? Vamos ver ali. Ó. Copa do Brasil de 1997, né, Tim? Na verdade, eu acabei jogando o Campeonato Gaúcho em 96, né? Teve um dia histórico, né, no Grêmio, que acho que, se não me engano, quase entrou pro Guinness Book, que foi 3 jogos no mesmo dia. Sim, lembra? Exatamente. Então ali, depois eu joguei um jogo pelo Campeonato Gaúcho, o Banguzinho, que o Zeca era o treinador, e eu joguei contra o Santo Ângelo. Então, em 96, né, pegar a foto do Campeonato Gaúcho de 96, eu estou na foto já, né, por ter jogado um jogo inteiro e participado desse jogo dos 3 jogos no mesmo dia, né. Até hoje nunca mais aconteceu isso, né. Começou a jogar 2 da tarde e parou 9 da noite. O primeiro título foi em 97, participando do grupo. Foi em 96 no Gauchão. 96 e aí depois no Gauchão. E ali comecei a fazer parte do grupo, né. Mas a gente está começando ali, a gente não encara como se fosse, né, ainda futebol, tu fica feliz de estar participando, mas tu sempre quer mais, quer ser protagonista, enfim, e aí a vida foi acontecendo. O primeiro título de destaque foi, acho que em 97, pela Copa do Brasil, assim? Não, de destaque, assim, que eu fui referência, foi no Grêmio, foi em 2001. 2001. Que aí foi na minha segunda passagem, né? Eu fiquei no Grêmio de 96 final de 98, né? Ali entre profissional e base, 96, depois 97 e 98 total. Aí, bem no início de 99, eu fui pro Japão, fiquei o ano inteiro no Japão, depois fui pro Botafogo, e em 2001 volto a ter de novo
a segunda passagem pelo Grêmio. E aí, durante o 2001 e 2002 e 3 anos direto, que aí que eu me tornei, mudei de posição, né? Comecei a jogar de volante. Nós vamos ver aqui, ó, Copa do Brasil de 2001. Isso aí foi 2001. Aonde eu participava desse grupo. E esse jogo aí... Esse foi a final, nós empatamos 2-2 em casa. 3-1, né? E ganhamos 3-1 no Morumbi, empate de 0-0, 1-1 era do Corinthians. A gente conseguiu um time muito bom do Corinthians, com Marcelinho, Miller. O time era Ricardinho, uma das melhores gerações aí do Corinthians. A gente conseguiu lá com 80 mil pessoas lá, só corintiano. A gente conseguiu... Primeiro 3-5-2 aí dos últimos anos, né? Jogamos no 3-5-2 e acho que era um dos primeiros aí, né? 3-5-2 desses últimos 30 anos. Tanto que a gente virou referência para a Copa do Mundo, né? Depois o Filipão assumiu a seleção. E nós temos aí também aquele... Acabou levando a gente para o jogo mais importante aquele da eliminatória, jogo lá, né? Esse jogo ele foi um jogo que marcou assim, porque esse jogo, se o Brasil não ganhasse esse jogo, se nós não ganhasse esse jogo, tinha uma grande chance de não ir para a Copa do Mundo, né? Algo que até hoje não aconteceu. Então, nós poderíamos estar fazendo parte história negativa. Da história emblemática negativa. Tu jogou com a 7 aí, né? Esse foi sempre meu número. De referência. O meu número da sorte é o 7. E o segundo gol foi do Rivaldo. O Paraguai, né? O Paraguai era um baita time, né? Tanto que eles foram primeiro nesse ano, na classificatória. Mas esse jogo foi um jogo assim que o resultado foi ótimo, mas a memória que não foi muito boa, né? Porque esse jogo era um jogo decisivo e tinha acontecido aquele problema lá que o Filipão acabou cortando o Romário num jogo que tinha perdido no Uruguai. E logo em seguida ele convocou eu, o Eduardo Costa e o Marcelinho, onde ele ia começar a jogar no 3-5-2 e tinha o nosso 3-5-2 como referência. Inclusive na época eles conversaram, ele, o Tite, o Filipão me ligou na época, né? Lembro que o delegado Benhur me pegou, ele me levou na delegacia ali na Zenha. E aí o Filipão ligou, ele ligou pro Filipão, o Filipão conversou comigo, vou te levar, tá pronto, segura a onda e tal. Eu não sei se eu tava pronto, mas falei que tava. Falei que tava. Sim que tá, né, tio? E aí a gente foi para esse jogo e a gente ficou uma semana concentrado no Paraná. E o Filipão, sempre muito inteligente e estrategista, né? Na época se pensava somente no jogo, o Filipão pensava no ambiente inteiro, né? Desde quem ia ser o segurança, como é que ia ser a movimentação no hotel, né? Acho que todas essas coisas aí de foguetório no hotel do vizinho, essas coisas, acho que foram tudo meio que pensado. Ele foi meio pioneiro nisso, né? E aí na época, como no Brasil, onde o Brasil jogava, não tinha paz. Vaia, no Brasil inteiro, jogava em Goiânia, era Vaia, em São Paulo. E era um jogo decisivo, o Filipão trouxe o jogo para o Olímpico, que ele é um dos treinadores, os maiores ídolos como treinador aí na história do clube. E levou nós, porque nós tínhamos acabado de ser campeão da Copa do Brasil, considerado o melhor time ali do momento, até agosto, que foi isso aí. E aí ele montou o 3-5-2 e jogou eu e o Eduardo. Quantos eram naquela época que foram, que o Filipão convocou do Grêmio? Nós três. Eu, Eduardo, Marcelinho. Eduardo e o Marcelinho, né? O Marcelinho fez o gol. Isso. E eu e o Eduardo jogamos primeiro, segundo volante, o Rivaldo jogou de meia, trocando com o Marcelinho. O Marcelinho fazia a mesma coisa que fazia no Grêmio. Aparecia na área como atacante, mas voltava para marcar como meia. Ele dava liberdade para o Rivaldo ser esse homem. Ele ficava mais atrás nessa época. Mais surpresa, né? E aí o Filipão me chamou e a gente foi jogar um amistoso no Paraná contra o amistoso em Curitiba contra o Panamá. Aquele jogo para te preparar para sim, para dar tipo o jogo contra o sindicato, né? Isso. Para te preparar para e aí pegamos o Panamá, um jogo duro assim, e eu lembro quando a gente entrou em campo e
alinhou a fila assim, deu os nomes, um por um. Marcos, foi anunciando e tal. Quando chegou em mim ali, número 7, Tinga, tava lotado o furacão lá. A torcida foi uma vaia gigantesca, assim, eu nunca tinha tomado uma vaia. Acho que eu nem lembro de ter tomado vaia no futebol, dei sorte de pegar sempre a gangorra aí do Grêmio e do Inter sempre em cima, então eu não lembro de ter tomado vaia assim, direcionada. Foi uma vaia assim, muito grande. E eu fiquei meio assustado, porque não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, nunca tinha sido convocado para a seleção, nem de base. Poucas vezes, né? E estava aquela tensão, estava em 5º lugar, se perdesse o Paraguai não classificava. Aí jogamos amistoso, primeiro lance foi eu que sofri o pênalti, aí fizemos o gol, 1-0, ganhamos de 4-0. E no outro dia pegamos o voo e viemos para Porto Alegre, para treinar. Chegamos aqui na sexta para treinar até quarta para jogar contra o Paraguai, na terça, na verdade. E aí quando chegamos no Olímpico, no treino, tinha 10 mil pessoas no Olímpico e todo mundo gritando meu nome e tal. E ali eu comecei, peguei fôlego e tal, e o Filipão criou todo um... E quando nós chegamos no jogo para jogar contra o Paraguai, até é uma coisa que eu gostaria de ter essa imagem, né? De resgatar, se alguém que estiver nos ouvindo tiver. Eu lembro quando a gente entrou no Olímpico, eu tenso, né? Porque o Filipão me chamou à tarde. Chamou à tarde, aquele jeito dele, ó, tu vai jogar, porque tava uma pressão, porque não era para botar eu e tal, por ser inexperiente e tal. De tarde tu vai jogar. Se nós perdermos esse jogo, nós não vamos poder mais sair na rua no Brasil. Né? Baita motivação, né? Mas eu confio em ti, me deu uma moral, nós vamos pro jogo, nós vamos vencer, a torcida aqui tá, vai te dar moral, tu é um ídolo aqui e tal, tal. Me deu uma moral. E aí quando nós chegamos no estádio, quando a gente sobe pro Olímpico assim, tem uma faixa gigante, toda a lateral, escrito Tinga, teu povo te ama. E eu lembro que o Roberto Carlos, né, eu lembro dessa parte. Me abraçou todo mundo e falou, Tinga, o jogo aqui é contigo. Se começar a vaiar com 10, 15 minutos, tu vai na beira do campo e pede pra torcida apoiar e tal, tal. E aí eu, imagina, o Roberto Carlos, melhor lateral do mundo, e falar aquilo ali pra mim, né, me dar como uma referência daquele jogo. E ali fomos e aconteceu esse jogo que vocês mostraram aí, a gente ganhou. Vamos ver outro fato marcante na tua história a seguir. Olha, também jogou no esporte, né? Joguei no esporte 1 ano, joguei o Polga, jogamos junto, né? Polguinha, Edson, Rockenbach, tinha alguns gaúchos ali, brasileiros que jogamos junto. Foi uma passagem curta, rápida, 1 ano, mas foi um baita aprendizado também. E depois foi para onde jogar? Aí foi a primeira vez que eu voltei pro Inter. 2005? 2005, aí fomos campeões gaúcho. Né, esse foi o primeiro jogo da final. Ó, o gol do Tinga. O primeiro gol da final. Eu fiz, aí depois o segundo jogo foi fora. A gente ganhou o Campeonato Gaúcho e fomos assaltados no Campeonato Brasileiro aí, né? Naquele ano lá. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians, me lembro, pênalti. Foi no mesmo ano, era pra gente ter ganho o Campeonato Gaúcho. Isso é um fato marcante que até todos, né? até hoje comentam. Até hoje conto, né, essa passagem. E quando tem um lance parecido, sempre lembra, né? Sempre lembra. Mas isso ajudou o Internacional em 2006 também, né? 2005 com certeza foi muito importante para a gente criar essa casca como time, se manter, né, trabalhando. Eu acho que se nós fosse campeão, achismo, né, mas pelo que a experiência que a gente foi tendo no futebol, se nós ganhássemos o Campeonato Brasileiro em 2005, acho que dificilmente a gente ganharia a Libertadores e o mundo. Né, porque não... Isso aí foi isso aí foi um presente melhor que o brasileiro, né? Melhor que ganhar o brasileiro foi ganhar pela primeira vez a América, né? Isso aí na história do Internacional é um fato marcante, né? Onde tudo começou, né? E nesse gol tu fez um gol também, né, Tim? Esses gols também, E a questão toda é que o Internacional, quando conquista isso, ele vem de uma fase, né, em ascensão, subindo, né, formando, que nem tu disse, formando uma equipe para poder ganhar realmente a Libertadores e o Mundial. E aí eu acho que esse é o lance aqui, ó. Fernandão e o Tinga, né? O gol mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, né? Tá numa final dele mais fácil por estar dentro da área e fazer um gol de cabeça. Normalmente dentro da área, gol de cabeça tem que saltar, né? Gol de cabeça. Eu precisei agachar para fazer um gol de cabeça, então se tornou um gol fácil.
Mas tem uma série de coisas ali, né? Conhecer o Fernando, saber que um jogador inteligente sem olhar não bateria no gol sem ângulo. E um filme, né? E aí tu foi expulso? Eu fui expulso, então aí se passa um filme, né, na cabeça, Sim. porque... Em 2005 também, né? Foi um lance... Porque o mesmo símbolo que teve de expulsão, onde a gente perdeu o título com uma expulsão, de repente eu fui expulso e ficou esse jogo tenso. E sinceramente eu considero, não por ser colorado, enfim, até porque eu tenho uma gratidão eterna pelo Grêmio, eu joguei mais tempo no Grêmio que no Inter, por sinal. Mas esse título ele marca, né? Meu filho está junto comigo ali, o Davis, que hoje joga em Portugal, está junto comigo ali nessa foto. Mas ele tem uma simbologia muito grande, porque, né, sonhei em jogar no Inter. Comecei minha vida pelo maior rival, né? E de repente eu estava ali, eu que vivi no Grêmio toda a minha juventude, e sempre a grande diferencial do Grêmio para o Inter era sempre a Libertadores da América, o Mundial, essas conquistas internacionais que se diferenciavam. Né? O torcedor do Inter queria sempre estar na Libertadores e o Grêmio estava sempre na Libertadores. Quando eu estava no Grêmio, e o Ademir pegou isso também, o adversário nunca foi o Inter era o Grenal, mas o adversário, uma época era o Palmeiras nas Copas do Brasil, outra época era o Peñarol nas Libertadores, ou era o River, né? Não ficava nichado somente no Grenal, tinha uma distância, por mais que os dois tenham a mesma grandeza, o mesmo número de torcedor mais ou menos, que aqui tudo é 50-50, não tem jeito, o maior patrimônio do Rio Grande do Sul se chama Grenal. Não existe marca mais forte que a marca Grenal. Aqui não tem para ninguém, pode ser. A única vez que a Coca-Cola ficou preto e branco foi quando ela patrocinou o Grêmio, porque mandaram tirar o vermelho e tem que tirar, porque aqui é assim. Então, boa lembrança essa. Então nós fizemos, né, parte, né, dentro da maior marca do Rio Grande do Sul, que é o Grenal. E o Grenal tem todas as casas. Grenal tem todas as casas. Todas as famílias têm uma relação com o Grenal. Todo mundo já jogou um Grenal, já disputou um Grenal, seja do Natal, da família, seja do poker, seja de casa, seja da família, mulher contra mulher, homem contra homem, criança contra criança. Eu já vi, eu fui em circo no passado que tinha Grenal de cachorro, com uma bola, era Grenal. Então o Grenal faz parte. E de repente eu estava ali no Inter, sendo colorado, conhecendo toda a história de diferença que tinha de Grêmio para Inter. Ao mesmo tempo, quando eu fui formado no Grêmio, a primeira mensagem que eu recebi é que se perdesse o Grenal, mandava 2, 3 embora, né, Ademir? Exatamente, era isso. Perdeu o Grenal e depois o profissional, perdeu o Grenal, vai cair alguém. Vai cair o pipoqueiro, ou cai o cara do DM, ou cai o cara que está vendendo salgadinho, o cara que está vendendo cerveja, alguma coisa vão achar para dizer que... para mandar alguém embora. Então eu cresci com isso também, eu até brinco, por mais colorado que eu seja e vestindo a camisa do Grêmio, eu digo, se a minha mãe tivesse com a camisa 10 do Inter no Grenal, eu dava um carrinho nela, porque eu sabia que se perdesse eu poderia ser mandado embora. Exatamente. Então, de repente, eu estava ali no Inter participando daquilo que poderia ser o verdadeiro equilíbrio, né? A mudança de tudo. E logo que eu faço o gol, eu sou expulso. Depois teve uma mudança a seguir de áreas, né? Tu foi para depois eu fui para a Alemanha. E ganhou essa Supercopa da Alemanha, que foi lá de 2000, fazia parte do grupo, né? E também, né? Quando eu cheguei, isso aí foi 1 ano e pouco depois que eu cheguei. Então, assim, estive num grande clube, né? As pessoas falam para mim, tu podia ter ficado jogado no Mundial. Tudo que eu pensava em viver no futebol, eu vivi 50 vezes a mais. Então, eu acho que eu tinha que estar exatamente onde eu estava, que era estar na Alemanha, porque a Alemanha me trouxe coisas que eu vivo hoje, né? Como ser humano, como empresário, né? Como empreendedor, criatividade, disciplina, regra, conexões, contatos. Foi possível pelos 4 anos que eu vivi na Alemanha, né? Então, talvez, em termos de
conquistas, se eu ficasse talvez no Brasil ou no Inter, eu poderia ganhar outras coisas, mas talvez não ganharia o que eu ganhei em 4 anos na Alemanha como ser humano, aprendizado, muita coisa que a minha cabeça expandiu foi pelo ter vivido os 4 anos na Alemanha. E o Klopp chegou a... Sim, o Klopp foi meu treinador 2 anos. 2 anos. 2 anos. Saiu do Mães, um time médio, pequeno, médio. Pequeno, subia e descia, mas ele estava na primeira divisão, fez um baita trabalho, subiu o time, fez um trabalho bom e nos últimos 2 anos meu de temporada, 9 e 10, foi com ele. Ele começando. E depois voltou para o Internacional? Aí eu volto para a segunda passagem para ganhar a segunda Libertadores. Segunda Libertadores. Aí ganhamos Libertadores 2010, Recopa 2011, Gauchão 2011, Gauchão 2012. No Inter eu ganhei, na segunda passagem eu ganhei 4 títulos. E na primeira passagem ganhamos 2. Vocês também tinham um grande time aí nessa segunda passagem. Também, em relação a também. 2010. O Sobs foi um dos que voltou também. Voltou, né? No meio do ano. E aí conseguimos ganhar. E Sobs ainda tem a estrela de ter feito gols nas 2 finais, né? Sobs fez gol na final de 2006, uns 2 golaços lá no Morumbi. E na segunda final ele fez gol no segundo jogo, que foi esse jogo aí contra o Chivas. Então, que vocês, o grupo em si se encaixava muito bem, né? E tu te encaixou muito bem também dentro do grupo em relação ao teu futebol, né? Tu desenvolvia aquilo que tu estava fazendo dentro do futebol quando tu ia para uma equipe, a equipe que no Internacional dava condições de tu desenvolver teu futebol ali. Então, isso foi importante. Ademir, tu pegou bastante eu, né? Desde o início, assim, eu joguei em muitas posições, né? Jogou em todas ali? Do meio para frente, assim, eu comecei no profissional como ponta, depois joguei de meia, depois joguei algumas vezes de volante. Volante é bastante. Então esse trânsito dentro de várias posições te dá... Porque na verdade futebol é isso, né? Quando você está lá no lado do campo como lateral, o teu comportamento tem que ser de lateral. Sim. Né? Você está dentro da tua área defendendo, o teu comportamento tem que ser de zagueiro. Não posso dominar a bola, achar que eu estou no meio do campo, tranquilo. Tem que ter um comportamento de zagueiro, né? É que isso trouxe para ti quando tu jogou de volante. Na Europa acho que ajudou um pouco. Te ajudou também em relação para o desenvolvimento, como eu disse, do teu futebol em relação àquele meio campo ali. Né? Tu sabe, é que nem tu disse, tu tem razão. Ali era a tua casa. Ali era o desenvolvimento daquilo que tu fez no futebol, da tua história, né? Exato. Então tu conhecia aquela parte ali e sabia muito bem o que estava transmitindo para os teus colegas, que era a segurança. Exato. Isso foi importante ganhar os títulos necessários. Exatamente, porque na verdade o futebol é isso, por mais que tenha as posições, né? Quando você entra numa outra posição, o teu comportamento tem que ser daquela posição que você entrou. Não posso estar lá na frente da área, lá, o Ademir atrás ali como goleiro e eu dominar uma bola e ter a mesma tranquilidade que eu teria lá na área adversária. Exato. Né? Ali o risco é maior, né? A gente tem alguns treinadores que falavam, entrou na área adversária com bola, respira e tu é o melhor jogador do mundo. Se o cara tocar em ti, é falta. Pênalti. Já na tua área não é esse comportamento. Ali tu é o pior jogador do mundo. Tira essa bola daí, né? Teve uma Recopa também a seguir, né? Ganhamos a Recopa em 2000 Recopa Sul-Americana, 2011, né? E teve os gauchões também. Isso aí foi contra o Damião, a fase jogando demais. Isso aí foi contra o Estudiante. Estava jogando muito. Isso aí fez Nós empatamos lá 1-1 e ganhamos aí 2-0. E aí já foi. E nesse meio tempo teve os gauchões, né? Foram vencidos. Isso. Aí o Kleber finalizou a gente. Teve o gauchão de 2011. Depois teve mais um em 2012, aí mais um título. E logo a seguir, né, a gente vai ver, também teve uma história no Cruzeiro, né? Cruzeiro, a gente ganhou 2 campeonatos brasileiros. E um campeonato gaúcho. Foi 3 anos, 3 conquistas. E a história no Cruzeiro, gauchão, como é que foi? Cruzeiro, eu vou te falar, cara, no Brasil foi o melhor
clube que eu menos joguei, se for botar minutagem, Sim. mas o melhor clube que eu joguei, em termos de organização, ambiente, né, ele merece. Nós vamos ver depois ali sensacional lá. vídeo ali que eles estão CT, o próprio tratamento que o clube tinha comigo, né? Eu fui pro Cruzeiro, fiz um contrato que na época, a imprensa toda, ninguém entendeu nada. Eu fui pro Cruzeiro com 34 anos e 6 meses. Foi em junho, quase mais para 35 e para 34. E fiz contrato de 3 anos. 3 anos. 3 anos. E eu era o jogador mais velho do clube, né? Mas era um exemplo ali, um agregador. E ali eu aprendi muito, ali me deu a possibilidade de virar dirigente no Cruzeiro muito pela reta final que eu tive ali. Joguei menos, mas tinha uma importância que foi, assim, fora do normal. Cruzeiro, o presidente Gilvan e o executivo com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, para te ter uma ideia, o Alexandre tem 1 ano mais novo que eu. Alexandre, eu tô 45, o Alexandre tem 44 anos. O Alexandre tinha trabalhado no América Mineiro, na 2ª divisão. Então era um cara muito novo, assim, também tinha... E ele me chamava para tudo, assim, todas as decisões que ia tomar. Então eu tinha uma linha muito tênue, assim, de ser um jogador e ter uma relação com a diretoria, assim, de presidente me chamar dentro da sala e... De uma liderança, né? Uma liderança completa, tudo, dentro do grupo. E isso é muito perigoso se tu não souber lidar, né? Exato. Porque pode, em qualquer linha cruzada ali, você pode ser um cara que os próprios jogadores podem não ver isso legal. Então, ali eu aprendi como gerir pessoas porque eu era o jogador, mas eu tinha a entrada como um dirigente. Sim. Tudo passava. E talvez aquilo que eu não tinha como jogador dentro do campo, né? O protagonista era o Júlio Batista, o Boys, o Goulart, o Everton Ribeiro, o Dedé, tinha vários protagonistas dentro do campo, o Dagoberto, o William Bigode. Mas eu me sentia com a mesma importância deles, porque no outro âmbito, treino, que horas vai ser o treino, o que vocês acham? Era comigo. Né? E os jogadores também, quando queriam pedir alguma coisa para a diretoria, por que você acha? Pô, fala com os caras assim. Então, ao mesmo tempo, tu tem que, né, não dar tudo o que os caras querem, porque eu tô ali também, e eu, galera, não, isso aqui não é certo. Né, Demi? A gente jogou, se tu for dar tudo pra nós, como jogador a gente quer tudo, porque a gente não quer nem treinar, né? Então, ao mesmo tempo, falar assim, pô, galera, isso aí não, acho que não cabe a gente pedir, meu. E aí, esse aí foi Então, essa linha. o encerramento de como jogador. Como jogador, e aí acabei encerrando, sendo campeão. E nós temos ali no próximo bloco, depois dos comerciais, a gente vai mostrar os vídeos com as tuas histórias para eles. Então, nós vamos aos comerciais, em breve voltamos com o próximo bloco.
CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com o bloco Torcedor Campeão. A Tati Santana não foi localizada, né, através das redes sociais, por esse motivo ela não conseguiu vir aqui pegar a camiseta e também não conseguiu ir lá no escritório do programa Vem Amigos. Mas nós continuamos procurando ela, né, para ver se ela vem aqui receber o prêmio dela. Mas nós também temos agora o sorteio para quem respondeu a pergunta de forma correta, que foi o Barcelona, em 1928 e 1929, o primeiro campeão espanhol. E o Tinga já vai, vamos sortear aqui, Tinga. Tirar um nome para ver quem é que vai ganhar a camiseta do Inter ou do Grêmio. Vamos ver, mostrar para a câmera ali. O sorteado. O nome é bom. Kathleen Vitória. É na Vitória, hein? É, Kathleen Vitória. Kathleen Vitória. Não é derrota, Ó. Kathleen Vitória. Kathleen Vitória é outra mulher ganhadora aí, viu? Elas participam do programa Vem Amigos. A produção vai entrar em contato com ela para ela vir aqui receber a camiseta ou ir lá no escritório do programa Vem Amigos. E nós vamos agora à nova pergunta, né? Nova pergunta aí para os telespectadores. Vamos ver a pergunta da semana aí. Ó, a pergunta, telespectador, preste atenção à pergunta. Qual clube foi o primeiro campeão do campeonato de Portugal e em qual temporada? Eu vou repetir a pergunta aí, ó. Você responde nas redes sociais do programa Vem Amigos para ganhar a camiseta do Inter, do Grêmio ou do time do seu coração. A pergunta é, qual clube foi o primeiro campeão do campeonato de Portugal e em qual temporada? Você responde nas redes sociais do programa Vem Amigos. Nós vamos aos comerciais e retornamos com um bloco importante, a homenagem à Tinga, novamente. CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51
30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos a um bloco interessante no programa. Agora nós vamos mostrar as homenagens que foram feitas a Tinga durante a sua carreira. Nós vamos iniciar com a homenagem uma matéria, né, onde Tinga foi homenageado pelo seu início na carreira pelo Grêmio. Vamos ver esse vídeo aí com as imagens. O que o torcedor gremista não sabia era que esse menino de 19 anos, recém-promovido dos juniores, era capaz. Aos 37 minutos, Tinga deu um balãozinho em Dega, fugiu da falta, deu um drible de corpo no zagueiro Alexandre Lopes e na saída do goleiro do Sport, colocou no canto. Um golaço que emocionou o menino. Gol de Pelé, hein, Tinga? Não, chega uma história. O jeito abusado, provocativo, moleque e admirável de Tinga conquistou a torcida. No segundo tempo, quando o Sport reagiu, marcando um gol com Paulo Henrique, Tinga mostrou mais qualidade e também valentia. Tinga é o apelido deste menino que nasceu no bairro da Restinga, um dos mais tradicionais de Porto Alegre. O sonho de virar jogador de futebol num grande clube já é uma realidade. Desde que eu entrei aqui, eu tive o objetivo, que era chegar no lugar de profissional, e acho que essa me deu a oportunidade e eu estou correspondendo à altura. O que o torcedor mais gostou na vitória sobre o Corinthians foi da jogada de Tinga no segundo gol gremista. Uma jogada de encher a boca de quem foi ao Olímpico. Muita emoção, né? Muita emoção de ser gremista. Mesmo entrando no finalzinho dos jogos, Tinga tem enlouquecido os adversários. É capaz de jogadas que unem velocidade e habilidade. Lances de quem sabe muito bem o que fazer com a bola. Tinga. Essa foi o início da carreira ali, né? Início mais para tentando imitar o Denner do que qualquer outra coisa. Nós estávamos conversando ali antes, né? Não chegou nem 10%, né? Mas chegou a se pensar sobre isso e tal, né? E eu falei, não, peraí, não tem como comparar, não. Ao mesmo tempo que foi, né? Todo mundo quer começar desse jeito, né? Ele acaba sendo um pouco perigoso também, porque tu não consegue fazer esse tipo de jogada todo final de semana, né? Sim. Eu não sou um jogador, não era um jogador para fazer isso. Eu sempre fui um jogador dinâmico, de tocar, marcar e ir para frente. Tinha improviso, né? Acho que isso era um diferencial, ser um jogador de meio campo e poder, quando entrasse dentro de uma área, ter um improviso, que isso é muito do futebol de rua, né? Então, de repente, ali o primeiro ano, logo após esses movimentos aí, esses jogos, a torcida o tempo inteiro queria isso. Mas teve outras homenagens que fizeram para ti, né, Tinga? Deve ter muita coisa aí. Vamos ver agora de outro clube. Mas é questão do tempo, né? Nós temos que... Bora. Vamos ver outro. Primeiro deixar o meu carinho e o agradecimento, assim, meu muito obrigado por tudo que a torcida fez por mim, por todos os momentos. A maioria bons, mas até aqueles momentos que foram difíceis para mim, a torcida sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou. Então quero agradecer especialmente, né, todo o torcedor colorado, desde da criança recém-nascida até o torcedor colorado mais experiente, né, não mais velho, mais experiente. E dizer que, como da outra vez, estou saindo feliz por ter conquistado, né? Minha primeira passagem de 1 ano e meio, consegui títulos, e agora na segunda passagem, fechando 2 anos, títulos de novo. Então acho que
torcedor colorado também sabe do meu empenho que eu tive aqui sempre para trazer alegrias para esse clube. Então, com certeza, o torcedor colorado, a falta que eles vão ter, eu também vou ter da torcida. Então, tenho certeza que o Inter continuará sendo um time vencedor e eu me junto agora a mais um colorado torcedor. Essa foi a segunda, quando eu saí pela última vez, né? Tinha saído em 2006, não deu muito tempo de se despedir, porque eu joguei a final já com um contrato com o Borussia. Sim. Né? Algo que hoje não sei se é possível acontecer isso, né? Hoje tu vai, dificilmente se consegue se segurar um segredo desse, né? Hoje dificilmente um jogador hoje no Brasil jogaria uma final de Libertadores com pré-contrato. Na verdade, com contrato, eu fui para a Alemanha na parada da Copa em 2006. Quando parou ali antes das quartas de final, eu fui para a Alemanha, fiz o exame, assinei o contrato e o Fernando Carvalho só exigiu que eu jogasse as finais. Mas nós temos outra homenagem interessante, no Borussia ali, vamos ver? Parabéns, cara, por essa homenagem. Chega a arrepiar a gente que jogou futebol, né? Meus parabéns mesmo pela história no futebol. Foram várias saídas, mas essa aí foi um pouquinho diferente, assim, de tudo, assim. Os clubes europeus têm uma forma diferente de homenagear, eu acredito, né? É diferente. Mas o Cruzeiro também teve uma homenagem diferente lá. Vamos ver a homenagem que o Cruzeiro fez ao Tinga ali. A hora do adeus para um verdadeiro guerreiro. Paulo César Tinga, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, está se aposentando do futebol. Fui presenteado de poder ter vestido essa camisa e realizado um sonho que eu tinha, que era de ser campeão brasileiro. Acabou sendo mais do que eu imaginava, acabou sendo 2 títulos. O atleta esteve na Toca da Raposa 2 para se despedir dos amigos e funcionários, mas garantiu que vai continuar frequentando o centro de treinamentos azul. Eu acho que eu vou ser uma cara assim bastante vista aqui assim dentro do... Vou ser um cara que vocês vão me ver bastante aqui pela ligação que eu tive com o Cruzeiro. Tinga é um dos jogadores mais queridos do elenco 5 estrelas. Sempre de bom humor, o volante é referência no vestiário e respeitado por todo o grupo. Um cara espetacular, um cara que... amigo, companheiro, um cara que sempre procura ajudar os companheiros. Assim que eu cheguei aqui ano passado, ele... cara muito gente boa, conversa com todo mundo, um cara humilde. O futebol pede um grande jogador, um grande atleta, uma grande pessoa,
carismático, um cara do bem, e sempre que esteve aqui conosco, sempre nos ajudou, então é um cara que vai fazer muita falta para nós. E agora uma homenagem da TV Cruzeiro a este guerreiro que sempre honrou a camisa do maior de Minas. Muito obrigado, Tinga! Mais uma homenagem, né? São várias. A gente pode fazer vamos fazer mais uma, Tinha? Bora. O bom é a gente homenagear. Agora tu vê as homenagens que a gente admira aí. Temos também aí os top 10 gols do Tinga, né? Homenagem do programa mesmo. Os gols do Tinga. Jogou tudo muito igual, né? Dentro da área, torcendo pro goleiro dar um rebotezinho. Sempre ali na espera. Isso para dar uma relaxada, né? Um pouco de tantas homenagens. Sempre falo, não entra na área, tem que entrar na área. Na área é mais fácil fazer gol. Até pegando errado, tu faz gol, se estiver dentro da área. Fora da área é difícil, né, fazer gol de fora da área, se não pegar bem. A gente viu ali a maioria dos teus gols foi chegando perto da área, né? Dentro da área, no rebote, Gol de cabeça era um... Ainda mais quem não tinha... Esse aí eu tirei uma onda, eu fiz de peito ainda. Ah, de peito? Da Alessandro. Aí o Tinga, ó. O Dali tinha uma habilidade, né? Jogou demais. Eu dei sorte, peguei bastante jogadores, joguei com bastante jogadores bons, né? E aí tu aprende a jogar, né? Com jogador bom tu tem que ficar mais ligado para entender o que ele faz, né? Mas aí tu sabia jogar, né? Eu comecei para mim com um dos maiores do mundo, né? Para mim, depois do Pelé, em termos de habilidade, para mim foi o Ronaldinho Gaúcho. Então eu comecei com... A vida inteira eu joguei com o Ronaldo desde base, então tu entendeu o Ronaldinho... Sim. Se tu não entender ele, tu faz ele errar, né? É que tu sempre, né, Tinga? Tu sempre teve essa ideia, essa cabeça de aproveitar, jogar com esses jogadores que sempre abasteciam no lugar, tu sabia que tu poderia trabalhar com eles a jogada e que tu poderia concluí-la. Né? Normalmente o próprio Fernandão era um jogador também que pensava diferente e esses jogadores, é difícil ter parceiros para esses jogadores. Os jogadores, quando eles erram, não é eles que erram, tu que erra na grande maioria, né? Não pensa que o cara pensou, né? O cara abre a perna, você tá olhando para ele. Ele tem um raciocínio rápido. O Ronaldo olhava para um lado e ia tocar para outro. A maioria não conhecia isso, entendeu? Você foi no Botafogo. Vários clubes. O único gol que eu fiz de fora da área foi esse, eu acho. Botafogo. Porque o goleiro falhou, o goleiro tava meio dormindo, tava meio escuro lá. Chegou atrasado. Aí Fernando, nós fazíamos muita tabela junto. Eu e Fernandão. É que tu te aproximava muito, né? Deles, e aí... Ele era procurava o espaço certo. Ele era centroavante e eu tava mais dentro da área que ele, entendeu? Aí foi um golaço que eu fiz. Eu nem sabia que eu tinha esse gol. Cara, vou querer esse gol aí, esse gol aí. Se eu conto meus filhos, eu não acredito que fiz esse gol aí. Não, e depois não vou passar pra ti, né? Contar hoje que esse gol... o pessoal faz hoje, esse golaço, né? Já fazia lá atrás, né? Isso aí é para mostrar para os teus filhos. Meu filho, eu falo que eu cheguei dentro da área, dei uma cavada no goleiro e ele não acredita. O pessoal hoje, cavou, fez um bonito gol, mas aí tu já fazia essa jogada antes. Nós já estamos ali, já quase no final do programa, ainda temos mais uma homenagem aí.
Pra gente já... Ó, esse é aquele do Borussia. Vamos a outra aqui agora, uma homenagem do Cláudio Duarte. Depois nós vamos... Claudião. Olá, meu querido Paulo César. Fui convidado a prestar um depoimento para esse programa que tu vais abrilhantar aqui. E eu queria registrar o meu carinho e o respeito que eu tenho pela tua pessoa, não só como profissional do futebol, não, mas como ser humano. Como um menino criado na Restinga, conseguiu chegar aonde está hoje com a mesma grandeza, com a mesma expectativa de fazer o bem. Tá? Te parabenizar por ter sido atleta. Foi o teu esforço que te recompensou. Mas parabéns pelo cidadão e pela tua ação social. Um grande abraço, meu querido Paulo César. Vamos mostrar agora a ação social, né? Vamos logo em seguida mostrar aqui o projeto social do time. Estamos aqui no bairro Navegantes, projeto Bola Brasil RS, projeto que existe há 3 anos na comunidade. Scars on my head, I'm the boy who lived. The boy loved playing when the boy too sick. Nós estamos aqui hoje na maior alegria, né? Estamos recebendo o projeto do Tinga, o ônibus onde vai ser realizado uma doação de 200 marmitas. I felt hog-tied ever since my dog died. He lit an 84, damn, that's a long ride. I know he up there, he just sitting anyway. I'll be racing up the stairs, I'ma get to the gate singing. Uma alegria poder estar aqui contando com a presença do Dunga, do Tinga, de muitas pessoas, muitos parceiros do time Pão de Aprender, aonde hoje muitas pessoas, muita família foi alcançada. Para nós é sempre uma alegria estar servindo e estar fazendo bem. Tinga, pega aqui, meu padrinho, ó, pega aí, get this money, get this budget, K.O.K. to take him. Me and my girl plan to stay to the end, hoping never come a day where we be better as friends. We in a marathon, we could build a marathon. Arguments as parents, they get deeper than a baritone. I've been getting blocked, just trying to make songs with friends. Labels told me to my face that they own my friend. I got the pray like, am I after too legit? I got the power, I could poke Lucifer with crucifix, I can... Aí pessoal, hoje mais uma iniciativa aqui, né, do projeto Fome de Aprender. Além do alimento, a gente traz também aquilo que vai mover as nossas futuras gerações, que é o estudo. Então, o projeto aqui entregando caderno, lápis, para que as crianças possam aprender como lavar as mãos, como o comportamento. Engloba tudo. É isso, Tchê. Obrigado. É isso aí. Mas nós vamos continuar te homenageando, por causa do... Então, próximo ao encerramento do programa, ó. Essa aqui é uma placa de homenagem do programa Vem Amigos, né? Mostrando lá para a câmera, lá, pelo comprometimento social e todos os títulos conquistados. Academia Maria aqui, vamos lá. Vou mostrar mais homenagem, ó, com os clubes aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Mostrar para a câmera lá, Tinga. Para a câmera lá, aí, ó, pelo Internacional, Tinga, né? Foi destaque destaque na Libertadores, pelo Internacional. Agora vamos outros aqui, ó. Agora pelo Grêmio, né? Isso aqui é tudo pra mim, cara? Tudo pra ti, Copa do Brasil. Tu merece, né? Deu um comprometimento social. Aqui, ó. Olha aqui, mostrando lá pra câmera. Ó, mais uma.
Borussia, daqui, ó, destaque, dá uma olhadinha. Supercopa da Alemanha. Essa homenagem, eu queria falar aqui que essa homenagem pro Tinga do Borussia me arrepiou, tia. A que me arrepiou é a última. Também, mas essa última é a surpresa, que eu acho que... essa aqui mais essa do Cruzeiro também, né? Brasileirão. Essa aqui é a nossa, Brasil, né? Essa aqui eu acho que é a mais importante. Importante de todos. Que o programa Vem Amigos acha que eu, Ademir e Maria, que o teu principal desempenho na sociedade como um todo é essa aqui, pelo comprometimento social. Olha aí, olha e depois mostra pra câmera lá, ó. Tinga, 7. Esse é o de destaque em todo o Brasil. Esse projeto teu aí é um projeto de destaque do Brasil, em todo o Brasil. Pô, essa obrigado, cara. O que tu achou da eu nem tenho essas camisetas em casa, cara. Agora eu tenho. Jogar no final de semana aí. Que os caras me pedem lá, eu falei, cara, não tem mais nada. Futebol agora eu posso dizer que tem de novo. Tem de novo. Obrigado, cara. Esse é de coração. Obrigado, Ademir. Obrigado. E eu sei que estava te agradecer pela presença, pela tua história, por tudo aquilo que tu fez no futebol e está fazendo fora do futebol. Eu vi ali, tiro o chapéu para ti por tudo que tu está fazendo hoje pelas crianças, né? Por tudo isso. Às vezes é difícil as pessoas olhar, né, e dimensionar tudo isso, mas a gente fica feliz de tu estar aqui contando a tua história com a gente. Tá bem, tia? Tu sabe que é uma homenagem do futebol, a gente... É uma mistura de ruim com bom, né? Bom que a gente viveu e ruim que a gente não vai conseguir viver mais isso, né, em termos de futebol. Mas o que fica, na verdade, é essa construção de relações, de amizade, o que a gente pode fazer hoje, que a vida não acabou, né? Foi só uma pequena parte, e uma pequena parte muito bem vivida aí, que vocês conseguiram representar aqui. Obrigado. E tem alguma mensagem rápida, assim, para dar para as crianças? Como é que é isso? A mensagem é que a gente possa transportar isso que vocês têm transportado. O amor, falar para as pessoas quando gostam delas, falar enquanto elas estão em vida. Né? Para mim, a homenagem é isso, enquanto está em vida. Então, nós vamos encerrando o programa e vamos se despedindo aí. E essa homenagem ao Tinga. Um abraço. Grande. Valeu, galera. Valeu.